que é digno de todo louvor, de toda adoração. Olha para essa pessoa mais linda que está do teu lado e diz: que bom que você veio. Olha para ela, não para mim, olha para ela. Isso, glória a Deus. Tem gente que não olhou para ninguém. Que bom que você veio, meu irmão, e você é lindo, você é bonito, amém? Glória a Deus. Amados, eu vou pedir para você abrir aí a tua palavra, lá em Mateus, no capítulo 24, Diácono Marcelo, a barba mais charmosa do Varja Grande, né? Eita, o que sobra aí, falta aqui, amém? Mateus 24, a partir do verso 3, não se espante com a palavra, meu irmão, porque é a palavra que liberta. A gente vai ler essa palavra, talvez você poderá ficar um pouco em estado questionativo, mas nós vamos desmiuçar essa palavra, em nome de Jesus, amém? Porque se tem uma coisa que esse ministério tem, é palavra, nós vamos viver na palavra, glória a Deus. Então lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 3, eu estou na versão Ara, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular eles pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar em guerras, em rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, fecha seus olhos. Senhor Jesus, essa palavra é sua, somente sua, Pai. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. Aqui, Senhor, encontra-se famílias, meus irmãos, que veio para ouvir a tua palavra, Senhor, não de homens, mas que o Senhor tem a falar. Então tenha liberdade, Pai. Destrava, Senhor, nosso entendimento. Destrava, Senhor, o que tem nos afastado da tua palavra, que tem nos afastado do Senhor, mas que nessa noite, Senhor, haverá um mover extraordinário, para que todos saiam daqui cheios do conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Que bom, meus irmãos, que bom que vocês estão aqui. Se essa palavra tiver um título, o nome dela é Quando o Amor se Esfriar. E aqui, nessa palavra, em Mateus 24, ele discorre em diversos versículos alguns sinais. E convenhamos, esses sinais já estão acontecendo. Tremores têm acontecido em diversas áreas do nosso continente. Rumores de guerra, alguns já estão em guerra, inclusive. Pessoas se odiando, pessoas se degladiando entre si, é o que mais a gente vê todos os dias, em todos os canais. E de fato o amor está se esfriando. Mas isso não pode ser novidade para nós, que temos buscado a palavra, o conhecimento. Nós temos é que ficar atento, e como a palavra diz, vigiai e orai. A palavra também diz que, olha, esse momento, quando chegar ao fim, vai ser como um ladrão que vai entrar e vai pegar todos de surpresa. Se esse momento fosse agora, meu irmão,
Como você estaria? Como eu estaria? Estaríamos preparados para esse momento, então? Porque os sinais são mais que evidentes nas mídias, mas também são evidentes nas nossas famílias. Esses sinais estão cada vez mais fortes e mais próximos. Eu vou falar aqui para vocês alguns temas que eu elenquei, que infelizmente tem acontecido com pessoas próximas a mim. Eu não duvido que isso também possa estar acontecendo com alguém que você conheça. Por exemplo, quando as pessoas se casam e se fazem matrimônio e dizem: vou amar você para o resto da vida. Hoje o percentual de divórcio tem aumentado muito. Mas onde é que estava aquele amor do início? E agora o divórcio está querendo reinar de uma forma gigantesca, e isso está acontecendo. Eu não estou falando do povo lá de fora, não, eu estou falando do nosso povo, porque lá de fora o diabo já está cirandando, mas ele tem sede, é de derrubar você, é de derrubar a sua família, é de derrubar os seus filhos. Ele não dorme, e o tempo para ele também não existe. Então o que ele puder fazer, ele vai atentar contra todos nós. E uma das coisas mais fortes, que se ele conseguir, ele vai derrubar por tabela, é a família. E o divórcio está relacionado diretamente a isso. Porque se ele conseguir fazer com que os pais se separem, ele vai conseguir, ou vai tentar conseguir, com que os filhos entram em conflito emocional, onde os filhos podem não gostar do pai ou da mãe, ou dos dois, e precisar levar para um especialista para ter um acompanhamento. Eu estou falando isso porque eu convivo com isso no meu dia a dia, eu trabalho com isso, e não é fácil. Eu faço acompanhamento com um jovem de 28 anos, toda semana, ele tira 2 horas para estar junto a um especialista. Por quê? Abandono do pai. Porque foi até pior que um divórcio. Existe coisa pior que um divórcio? Existe. É quando um resolve pular uma cerca, e dessa pula a cerca vem alguém. E esse que pulou tem uma família. Agora o filho vai ficar como? E o filho sabe que isso é real, e o filho tenta se aproximar do pai, e o pai não tem o mesmo aceite. 28 anos passando por isso, 28 anos tentando terapia. Pensa o quanto isso impactou na vida desse menino, onde os irmãos, não biológicos, mas os irmãos que é do pai com a outra família, também os rejeitam. Põe-se no lugar. Por isso que eu digo, o diabo não brinca, e ele veio, e uma das coisas que ele vai tentar fazer é derrubar a família. Hoje nós temos vistos aí, e também não é segredo, filhos aprontando com os pais, filhos, eu não sei se pode falar no YouTube, como é que está aí, mas filho matando os pais, e vice-versa. Aonde já se viu isso, meu irmão? Para quem tem filhos aí, quando você menos espera, nós temos casos aqui em Mato Grosso, menos espera, está lá, atentando contra a vida dos seus pais. E o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Como eu digo para vocês, a gente não precisa ir longe. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu e a Doneide, a gente conheceu uma família que, por brigas, o pai pegou a criança, foi até o porto, alguém sabe, deve lembrar disso, para jogar a criança no rio, para matar a criança, pequenininha criança, percebe? Eu não estou falando de outro mundo, eu estou falando da nossa realidade. A palavra ali, que a gente acabou de falar, diz que até por falar da minha palavra serão perseguidos. Todos vêm acompanhando a situação que ocorreu com o Charles Kirk,
que entrava nas faculdades, fazia debate com os alunos, tentando abrir a cabeça, mas através de uma conversa, através de um debate, levou um no pescoço, faleceu. E ele era um dos divulgadores da palavra de Deus. A coisa já começou, pessoal. Já está acontecendo, esses sinais estão aí. Dependendo de onde você vai, torna-se um palhaço por falar da palavra de Deus. Você é ignorado totalmente. As pessoas te xingam. Eu não sei como é que é a tua semana, mas aonde eu estou, acontece isso também. Isso me leva a crer mais ainda que essa palavra de Mateus 24, os sinais estão aí. O tempo está chegando. E um dos maiores propagadores dessas situações, e nós falamos sobre isso também, é a própria mídia. Mídia essa que nós, entre aspas, até condenamos, mas não conseguimos abrir mão. A gente já acorda e faz questão de saber o que aconteceu no final de semana, quantos acidentes teve aqui em Várzea Grande, porque o lugar para ter problema é aqui em Várzea Grande, pode prestar atenção. Amanhã é dia, acorda cedo, desde falta d'água, fulano contra ciclano, é facção, é um monte de coisa, mas a gente parece que gosta, porque a gente assiste isso de manhã, assiste no intervalo, através do smartphone, vai para casa almoçar, está assistindo as mesmas coisas de manhã, parece que para fortalecer eu não sei o quê. À noite, a mesma coisa, e isso vai se tornando comum. É mais um que se foi, é mais um que partiu, é mais um que viajou, e na nossa mente, é como se tivesse uma água quente, que está tudo bem, mas não é, pessoal, não está tudo bem, não está, porque esse também é mais de um dos sinais que já está acontecendo no nosso meio. Algumas coisas a gente pergunta para Deus, Ele vai falar sempre na Bíblia, né? E Ele deixa claro para vocês e para mim. O inimigo veio principalmente para executar três coisas: matar, roubar, destruir. Vamos aos fatos. Pessoa que eu amo e conheço, uma família equilibrada, empresários, filho, ainda cuidava até inclusive de netos. O inimigo conseguiu entrar nessa família, e olha lá, foi o primeiro tópico que eu falei para você, divórcio. Conseguiu entrar nessa família, começou uma briga, veio uma contenda, eles se separaram. No que separou, veio uma outra situação. Questão financeira. Quem fica com quem ou o quê? O filho, transtornado, foi para o submundo dos narcóticos. E quem nunca entrou numa boca de fumo para tirar filho, não sabe o que é. Aí a gente vê o inferno. Como é uma parte do inferno. O filho entrou nas drogas. Os pais se separaram, matar, roubar e destruir. Começou a destruição da família. Não contente, se atentou contra o profissional de um dos casais, onde aprontaram uma trama diabólica, inventaram uma situação, a pessoa perdeu um cargo federal, excelente salário, matar, roubar e destruir, tentando colocar a pessoa na miséria, e essa pessoa agora com o filho. Percebe como que ele trabalha? E aí você na miséria, e tendo contas para pagar, porque estava com nível de vida X, e agora, que ganhava, por exemplo, uns 20, 25, e agora você não ganha nada, como é que você faz? Faz empréstimo, né? Matar, roubar e destruir. Entra no empréstimo, outro empréstimo, e vai fazendo dívida, vai apertando o pescoço, a corda no pescoço, porque agora estou endividado, como é que faz? E ele vai ali, aos poucos,
fazendo as estripulias dele, e a gente não percebe. Dias atrás, teve uma pessoa conhecida que foi ali no Porto, e a gente chama, muito bonito, né? A gente fala Orla do Porto, maravilhoso, vai lá fazer uma visita, lá tirar foto, e olha para baixo, onde fica ali, aquelas árvorezinhas, na beira do rio, pessoas injetando na veia, o que vocês sabem, pessoas fazendo o que Sodoma e Gomorra fazia, produtos ilícitos sendo comercializados ali. Percebe como o diabo tem usado, tem destruído? E isso são sinais que as coisas já estão acontecendo. Nós estamos, o professor Marcelo pode falar muito mais sobre isso. Quantos anos está tendo aí a guerra na Ucrânia e Rússia? Olha Israel, como é que está? Olha aqui, vamos baixar aqui na América Latina, quantos navios nós já temos ali por perto? Estão acontecendo rumores, uma hora deixa de ser rumores, e vai às vias de fato. Poxa, mas que palavra, eu não queria vir aqui para ficar ouvindo essa palavra, calma, eu não estou exagerando nada, eu acabei de ler para vocês, a palavra tem falado isso é para nos dar uma chacoalhada, e falar, peraí, mas e você? Você está onde nesse contexto? Você já está preparado para que se isso acontecer agora? Você está preparado? Ou então, vamos nos preparar para isso? O que a palavra fala em relação a isso? Sim, vamos nos preparar. Eu estou te dando um panorama, mas eu quero também te passar um panorama positivo, que ainda há muita coisa boa acontecendo, e que nós temos que levar em consideração essas coisas boas. Primeiro, é você deixar claro, fazendo um contraponto, você está nesse mundo, de fato nós estamos nesse mundo, mas tem que ter a clareza que nós não pertencemos nesse mundo, nós não somos daqui, nós temos um corpo, estamos num corpo, temos uma alma, sim, mas nós somos espírito, e vai chegar o momento que realmente nós não vamos mais estar aqui. Então, se eu tenho essa clareza, já facilita e muito na minha jornada. Ou seja, amanhã, com toda certeza, não amanhã, com toda certeza eu não vou estar mais aqui. Mas quando esse dia chegar, eu quero estar preparado, e ciente, consciente, para onde eu vou, e com quem eu vou estar. Então essa preparação, ela é diária, ela é constante, porque se para alguns o amor está se esfriando, para nós isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus amados, nós temos que conhecer essa palavra, claro, mas nós temos que viver o que a palavra também fala, que Deus é amor, e se Deus é amor e Ele é Pai, nós somos filhos, então você também é amor. E nós temos que viver nesse amor. Nós temos que entender que você e eu temos uma raiz profunda chamada Cristo, que essa raiz está grudada na rocha. Eu vou dar alguns testemunhos durante essa noite, eu vou começar por esse. Ficaram algumas horas, alguns dias com meu pai mora em Jangada, e ele mora no meio de um cerrado, gente, é só folha seca, não vê nada, a água esquece, os rios que existiam, os córregos, tudo seco, só tem um detalhe, lá tem 5 pés de mangueiras, enquanto grande parte estão todas secas e sem folha, as mangueiras estão todas verdes, viçosas, bonitas, com uma sombra maravilhosa. Por quê? Porque a mangueira sabe da sua responsabilidade, e ela desde então, quando ela está pequena, ela vai criando raízes profundas, e quando chega esse momento de escassez, de necessidade, ela se destaca no meio de todas, aquele verde maravilhoso, aquele verde que você olha e fala, Deus é bom, né? Deus é bom, porque até nisso Ele pensou, enquanto uma
cai, a outra levanta. A palavra fala, por isso que é bom ser dois. Quando um cai, o outro levanta. E lá também é assim, lá no sítio. Enquanto existe aquela escassez de coisas secas, as mangueiras estão lá extraordinariamente verdes. E você pode olhar aqui nos nossos quintais em Vargem Grande, as mangueiras, todas verdes. Olha só que maravilha. Eu falei para você que vamos falar sobre o contraponto. Se tem uma coisa que você tem que investir, e não estou falando exclusivamente da parte financeira, é investir no reino. E quando eu digo investir no reino, é investir na palavra. É buscar o que a palavra tem para falar com você hoje, porque todos os dias, se você buscar, você vai encontrar uma palavra exclusiva para te orientar durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês. Como eu te falei, eu fui lá, por amor, para não deixar o amor se esfriar. Eu peguei a minha família, fui lá no meu pai, que mora no interior, e fomos para uma outra cidade do interior, cidade onde a minha saudosa mãe nasceu. E lá, andando por aqueles caminhos, ele foi lembrando, aqui era fulano, aqui era cicrano, aqui morou não sei quem. Todos, a grande maioria que ele falava, todos se foram. Mas aquela comunicação ali, dentro daquele carro ali, foi crescendo, eu fui vendo ele cheio de nostalgia, e eu fui vendo o quanto ele amava, quando ele ia, quando jovem, com a minha mãe, fazer aquelas visitas, e eu ali junto com ele, chegamos onde tínhamos que chegar. Encontrei a minha irmã, que mora lá, que muitos aqui conhecem, lá do Retiro, e nós resolvemos visitar uma família. E olha como que Deus trabalha, meu irmão. Eu creio que não é só comigo isso. Tinha uma família que estava fazendo chá, revelação lá, de menino, menina, essas coisas que mulher gosta aí. E eu fui convidado lá, naquele momento, nós fomos. Mas Deus já tinha preparado, olha como Deus também é danado, né? Ele já tinha preparado o Márcio para alguma coisa. Chegamos lá, cumprimentei um por um das mesas, não era muita gente, talvez umas 25, 30 pessoas. Cumprimentei um por um, fiquei ali sentado, quieto no meu canto. Aí foram servir a janta. Eu queria chamar o Márcio aqui para vir fazer uma oração. Ah, gente, não cutuca. E eles cutucaram, e eu fui, mas meu coração foi com alegria, mas com alegria mesmo. Agora imagina a cena, a esposa grávida, o marido do lado dela, e a filha aqui do outro lado. Até o momento ninguém sabia qual era o sexo da criança, e me pediram uma oração. E quando eu comecei a falar, eu não fui na oração, eu fui naquilo que o Espírito Santo estava me tocando, porque eu já estava sentindo o ambiente. E eu falei não sobre sexo, menino, menina que vai nascer, eu falei sobre saúde. E comecei a falar que melhor do que saber se é menino ou menino, é ter a certeza e a convicção que a criança vai nascer com saúde, que a criança vai ser amada, que a criança tem um pai, tem uma mãe para dar todo o carinho. Falei do poder da palavra, mãe, pai, a responsabilidade de vocês, de antes mesmo de nascer, vocês colocarem a mão na barriga e começar a profetizar na vida dessa criança. Essa criança vai ser saudável, essa criança vai ser maravilhosa, essa criança vai ser inteligente, essa criança vai ser próspera, essa criança vai ser sadia. E comecei a falar, depois de 5 minutos, uma senhora começou a chorar do meu lado e caiu, sentada numa cadeira, chorando. Eu vi aquilo ali, continuei, encerrei. Só que toda a minha palavra era voltada mais para o sexo feminino, e eu não percebi sobre isso. Feito isso, a mulher chorando lá, eu encerrei. Depois eu voltei para o meu lugar. Uma pessoa chegou até mim e falou: você sabe por que aquela senhora está chorando? E aí vem aonde eu quero chegar, falar de amor. Agora eu não estou falando do esfriamento, estou falando do amor. Porque
aquela senhora que estava chorando era a mãe da mulher que estava grávida. Só que ela também tinha uma filha que estava lá, grávida. Ah, mas e daí? De gêmeos. Gêmeos. Grávida de gêmeos. E um dos fetos mortos, um dos bebês mortos naquela barriga. Como é que faz agora? Você consegue imaginar a cabeça agora daquela segunda mãe, amando mais, já tinha perdido uma criança, e agora ela estando grávida pela segunda vez de gêmeos, e um dos fetos mortos. Você imagina a cabeça dessa criança? Eu falo criança porque ela tinha 20 e poucos anos. A cabeça da mãe dela. Aí eu comecei a entender daquele choro. Aí eu comecei a entender que Deus estava falando, na verdade, de saúde, abençoando aquela que a gente iria conhecer o sexo, mas falando também para todos que ali estavam. E eu fiquei por alguns instantes ali meio preocupado, porque eu toquei, aparentemente parece ser uma ferida, mas na verdade eu entrei, foi com metiolate. Eu me afastei um pouco para trás, assim, fiquei sozinho e falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu faça mais alguma coisa, traga ela até mim. Meia hora depois, essa segunda mãe que está com o feto morto, ela vem se despedir de mim. E a gente não se conhece assim, não sabe da existência um do outro, mas nunca sentou para conversar. Quando ela veio, eu falei: e agora? Olhei para ela, tinha o anfitrião estava do meu lado, e com todo respeito eu falei para ela: posso te dar um abraço? Ela começou a chorar, colocou a cabeça aqui no meu peito, e na minha posição aqui eu comecei a orar nela, e ela começou a chorar, e eu falando das coisas que a palavra diz, que é a palavra de vida, que Deus cura, que Deus tem propósito, e que também tem coisas que nós não conseguimos entender na hora, mas para ela se manter firme, porque se Deus ali colocou ela para ouvir uma palavra para a irmã, e era para ela também, porque Deus tem propósito na vida dela. E essa foi mais uns 5 minutos ali de oração e de uma conversa. Ela saiu de perto, com o marido dela, foi embora. Aí veio a mãe dela, que aqui caiu, estava chorando e caiu. E agora eu pego a mãe também, dou aquele abraço e começo a orar com ela também. Percebe? De uma coisa que você nem imagina que possa acontecer durante um dia, Deus te leva de Cuiabá, vai para Jangada, de Jangada vai para Rosário, com o propósito de você ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas, para curar pessoas. Não eu, não o Márcio, não o pastor Márcio, mas o Espírito Santo. Por quê? Porque naquela família, e uma das coisas que foi, não foi eu, gente, não foi eu, uma das coisas que foi declarada lá, e eu me lembro muito bem disso, foi assim: por você ter lembrado do meu nome, para esse momento, eu vou mudar a vida dessa criança e de toda a sua família, e vou fazer coisas extraordinárias. Não foi eu. Percebe? Então, no ambiente, seja ele qual for, não estou aqui julgando, mas quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele leva quem Ele quer lá, para lançar a palavra dEle, para liberar uma palavra. Mas essa família teve a coragem de dar uma abertura para que Deus viesse, porque uma coisa eu sei, eles não são de oração, mas naquela noite, eles se abriram para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi declarada lá, onde vidas ouviram a palavra do nosso Senhor. E é assim que Deus faz. E um outro exemplo que aconteceu lá, pessoal, e a vida da gente, se a gente for parar para analisar, as coisas acontecem nos detalhes e na simplicidade. Nós fomos visitar uma outra família, eu mais a Doneide, uma senhora de 82 anos, no qual pariu mais ou menos 8 filhos. Lá a coisa é braba lá. 8 filhos. Desses 8 filhos, nenhum mora com ela.
E quando eu cheguei lá, gente, eu me espantei, porque tinha, eu acho que aparecia os apóstolos, tinha 12 adolescentes, 12 teens, 12. E eu me maravilhei, e falei, meu Deus, mas que maravilha. E ela, mas todas as minhas netas e meus netos vieram me visitar hoje. E aí, a gente vê o amor que ainda existe nas famílias. Pessoas que saíram daqui, de Vargem Grande, de Cuiabá, andaram tudo isso aqui, para passar um final de semana com a avó. Gente, isso não tem preço. Então, se por um lado eu vejo a palavra de Deus falando sobre os sinais que estão acontecendo, eu quero te encorajar também para dizer para você que Deus ainda tem esperança naqueles que o buscam. Eu estou dando exemplos para você de como que Deus tem feito na vida de pessoas, mas Deus precisa estar recrutando pessoas para se levantarem e irem adiante, levando a sua palavra. E talvez você possa estar dizendo, mas eu não tenho dom para isso. A palavra diz, abra apenas a sua boca que Ele vai te encher, e vai colocar em você o que precisa ser dito, sem enrolação, e não para seu crédito, não para o meu crédito, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E é esse Deus que eu venho falar hoje para vocês. Olha só, lá em Provérbios 3, no verso 5, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos olhos próprios, tema o Senhor e evite o mal. Aqui Ele está dizendo para você e para mim, olha, não seja hipócrita. Quem faz você ser grande é Deus. Quem faz você crescer é Deus. Busque, que está falando, busque. E Ele vai endireitar as suas veredas, mas para isso, ande com o Senhor, tema o Senhor e evita o mal, ande com o Senhor, e Ele vai satisfazer o segredo do seu coração. Muitas vezes você está pedindo, não sabe nem o porquê, as coisas não estão acontecendo. Reflita um pouco sobre esses provérbios 3, 5 a 7. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encaminhar você. Lá no Salmo 127, no verso número 1, diz assim: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não adianta você ou eu queremos ser o bambambam. Se não tivermos Deus, não há edificação de nada. Se não tivermos Deus, a nossa vida não tem sentido. E é por isso, e eu começo a entender, por que o amor está se esfriando? Porque as pessoas não levam Deus a sério. Isso é fato lá fora, mas e aqui dentro? E aqui no nosso meio? Será? Como eu me relaciono com Deus? Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho entregue? Amados, eu vou falar para vocês. Há 2 semanas atrás, e deixando claro, pastor não é super-homem. Pastor não é super-homem. Se Jesus passou por tudo que o homem passa, não pensa que pastor é melhor que Jesus, inclusive. A gente também passa por tudo. E um dos ambientes que eu me acho fraco, isso tem 2 semanas, porque foi numa ministração que eu ouvi que me chamou a atenção. Eu falei: Senhor, vamos conversar. Nisso aqui eu não consigo sozinho. Eu não consigo. 55 anos, às vezes ainda tropeço nessa situação aqui. Eu não quero, mas eu assumo que eu não tenho força sozinho, e preciso que o Senhor venha me ajudar nisso. Uma oração direta, objetiva, sem enrolação, mas com verdade e com coração. Gente, de lá para cá, o que Deus tem me fortalecido nessa situação é extraordinário.
Mas eu abro meu coração e assumo para Ele: Pai, eu não consigo nessa área, sozinho. E aí Ele me fala: pois é, por isso que eu enviei o Espírito Santo, para te dar força, para te orientar, para te guiar. E porque você se humilhou para mim, eu não estou falando de se humilhar para homens, estou falando de humilhar para Deus. Porque como você se humilhou para mim, agora sim, a conversa é diferente. E Ele tem me fortalecido como nunca. E eu não abro mão disso, meu irmão, de ser humilde perante o Senhor, falar para Ele as minhas fraquezas, como a palavra que acabei de falar para você no Salmo 127. Não é pela minha inteligência, não é pela minha competência, não é pelo que eu sei, mas é pelo que eu creio, e eu creio nele, e Ele faz o que Ele quiser de mim, porque eu já entendi que a minha vida só tem sentido se Ele me guiar. Porque se tem alguém entre nós que já deu muita cabeçada, que já errou muito, sou eu. Mas todo dia, eu busco ser melhor. Todo dia, através da palavra, o Espírito Santo vem me falando: opa, aqui não, você sabe que não pode, vai por aqui, e eu vou obedecendo, obediência. Isso tem feito toda a diferença na minha vida. Lá em Mateus 24, no verso 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que eu estou dizendo para você aqui nesse versículo é que nós temos uma caminhada. O apóstolo falou aqui, às vezes você vai orar e as coisas não vão acontecer. Às vezes você ora até para livrar de um acidente, mas vai acontecer. Mas isso vai te fortalecer, e Ele não abre mão disso. Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar. Eu sou prova disso. Eu era muito arteiro com moto. Quem me conheceu aqui sabe disso. E eu, para cair de moto, era danado. Não que eu era ruim de moto, é que eu ia além do limite mesmo. E dos últimos 2 acidentes, gente, eu orei. Mas como diz nós lá de Cuiabá, eu orei duro mesmo: Senhor, me livre do acidente. Acidente aconteceu. Teve que ir ambulância, SAMU, para me carregar, fui para o pronto-socorro. Aconteceu. Mas não quebrei um osso no acidente de moto. Que eu perfurei o pescoço e arrebentei 4 fios de arame no pescoço. Vendi as motos quando o João chegou. Sosseguei. Mas eu estou dizendo para você que eu orei. Mas Deus não me atendeu da forma que eu queria. Mas, com o tempo, eu entendi que aquele acidente foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque aquele acidente fez com que eu hoje tivesse um filho, que é o João Gabriel. Porque se eu não tivesse acidentado, eu teria viajado para São Paulo, e lá em São Paulo eu ia perder a oportunidade de adotar o João. Foi a forma que Ele me segurou. Fica aí, carequinho, vou te segurar, vou te dar um acidentezinho aí, não vou quebrar seus ossos, mas vou te dar um filho. Pronto. Foi a forma, meu irmão. Amém? Então o que acontece? Aquele que perseverar até o fim, aquele que se for fiel até o fim, aquele que vai ter essas lutas, e vão ter muitas lutas, mas persevera, porque aquele que chegar até o fim, vai ter alegria nele. Então, se você está passando por situações, acalma o teu coração. Primeiro, porque você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. Opa, o Espírito Santo é Deus. Opa, então Deus habita em mim. Habita sim. Agora cabe a você querer um relacionamento mais íntimo com Ele. Aí você vai ter que buscar. Mas Ele está aí. Mas Ele está dando a deixa para você. Aquele que perseverar. Ou seja, Ele está dizendo: não vai ser tão fácil, mas dá para você perseverar. Persevera, que no final eu vou estar te esperando com a coroa. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, diz assim, falando agora da palavra que nós lemos em Mateus 24. Vamos tentar fechar agora com isso. Lá nós falamos dos sinais que estão por vir e que já estão acontecendo. Rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, etc. E lá em Apocalipse, que é o último livro
da Bíblia diz assim, em 22:12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa palavra Deus está nos fazendo um convite nessa noite. Quando Ele está usando o verbo fez, e Ele está falando na frase, eu vou recompensar a cada um com aquilo, de acordo com o que fez, Ele está dizendo para você e para mim, nós não somos filhos de ficar sentados vendo as coisas acontecerem. Nós somos filhos que queremos ser salvos, queremos estar na glória com o Senhor, queremos ser mais que vencedores, como a palavra fala, mas Ele está falando, fez. O que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? Como eu disse, Ele quer recrutar pessoas que queiram fazer a diferença. Pessoas que podem e vão salvar pessoas. Porque o que Deus ama é pessoas. Perceba uma coisa, meus irmãos. Eu não sei se é por lei. Se tiver algum advogado para me falar isso, me responda. Eu não sei se é por lei. Mas, basicamente, de 2 em 2 dias vocês vão ver falando sobre feminicídio. O que é horrível. Mas vocês não vão ver uma coisa que está quase 20 vezes maior que o feminicídio, que é o suicídio. Eu não sei se existe uma lei que fala para não divulgar esse tipo de ocorrência, mas você quase não vê. Mas ele é 20 vezes maior que o feminicídio. Nessa semana que terminou ontem, a esposa de um colega de trabalho, que nunca até então, segundo ele, demonstrou sinais, tirou a própria vida. Mas são umas coisas que não são muito divulgadas. Matar, roubar e destruir. E é isso que Ele quer fazer contra a minha e contra a sua vida. Mas Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar, para nos proteger de todas as armadilhas de Satanás. E aquele que perseverar vai chegar até o fim, porque Ele está contigo. Meus amados, nós estamos num tempo que não dá mais para brincar. Eu vou repetir o gesto que eu aprendi aqui nesta casa, porque para mim fez toda uma diferença. Eu espero que, já fiz isso outras vezes, mas eu espero que faça diferença para você também. Quando me ensinaram isso, eu fiquei em choque. Eu espero que você fique. Toda essa parte grossa da Bíblia, já aconteceu, já ocorreu. Nós estamos vivendo essa parte fina da Bíblia. O que eu estou chamando a sua atenção hoje é para que você faça uma reflexão. Nós já estamos vivendo o tempo de Apocalipse. Nós já estamos vivendo nos últimos momentos rumores de guerra, terremotos, esfriamento do amor. Não há mais tempo. E não estou aqui apavorando você não, pelo contrário, porque eu entendo que quando mais rápido Ele vier, mais rápido eu vou estar com Ele, no ambiente que não vai ter doença, no ambiente onde não vai ter fome, no ambiente onde não vai ter mais escassez. Ele está vindo, e já está chegando esse momento. Então leva a sério o que a palavra está dizendo para você. Leva a sério. Você tem e deve ter seus projetos, amém, e eu oro para que todos eles se realizem, mas mais que importante que os teus projetos é o que a palavra diz para você, como um manual de vida para você viver.
porque tudo que se vê, tudo que se toca vai ficar, mas a sua palavra é eterna. E para quem conhece as promessas de Deus na vida, que Ele tem para mim e para você, são promessas de bênçãos, promessas de coisas maravilhosas, promessas do que Ele quer cuidar de você, promessa que Ele tem para você, ainda nesses dias, nesse tempo. Ele não quer que você esqueça que esses sinais já estão aí, mas Ele está falando, enquanto esse momento não chegue no dia derradeiro, aproveite da melhor forma, comigo, esses momentos que você ainda tem. Olhe para a minha palavra, busque a minha presença, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre cada um de vocês, pensamento de paz, pensamento de alegria, para dar a cada um de vocês o fim que vocês querem. Mas para isso eu tenho que começar, ou continuar a viver essa palavra. Por mais que o tema seja um tema, quando o amor se esfriar, para nós, o tema pode ser outro. Ainda agora, o amor crescerá ainda mais. Amém? Fica de pé, meu irmão, deixa eu orar por você.